Amém, igreja? Graça e paz. Como o pastor Márcio já falou, né? Meu nome é Heitor, tenho 21 anos, faço parte da Igreja Batista do Avivamento de Nova Cruz desde 2012. Entrei na igreja com 13 anos de idade, hoje eu vou fazer 22. Em novembro eu faço 22 anos. Vão fazer 9 anos que eu estou junto com o pastor, sempre na obra, sempre na batalha, sempre junto, orando, buscando ao Senhor esse tempo todo. Agradecer também pela confiança, né? Pelo convite do pastor Cléo e pastor Goretti. Agradecer pelo pastor Márcio, pela pastora Aline, porque deu a bênção. Se não fosse por meio deles, eu não estaria aqui. E como ele disse, né? Só libera quem é de aliança, graças a Deus, que eu posso continuar assim, amém? Então, sem mais delongas, né? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite. E tem um tema, né? Dono do tempo. A gente viu o vídeo aqui, o vídeo explicou muito bem o que é tempo. Tempo, no dicionário, significa duração relativa que provoca no ser humano a sensação de passado, presente e futuro. Ou seja, o tempo é algo relativo, é algo que está sempre em continuidade. O tempo ele não para. O tempo ele rege as nossas vidas. Vou te dar um exemplo. Quando você tem uma prova na escola, você tira um tempinho para estudar. Porque se não estudar, vai o quê? Vai mal na prova. Para vir para o culto, você tira um tempo para se arrumar, para chegar aqui na hora também do culto começar. Então o tempo ele está presente diariamente nas nossas vidas, seja no tempo passado, no tempo presente ou no tempo futuro. E o versículo que eu quero deixar para vocês como base, né, para começar essa mensagem, é Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Amém? Eu quero que você confira junto comigo na Bíblia, que você leia junto comigo o versículo. Esteja ligado nessa noite, porque eu creio que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Então vamos lá, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, 3 estados que Jesus Cristo é: no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Ou seja, Jesus, ele é soberano no tempo passado, ele é soberano no tempo presente e ele é soberano no tempo futuro. Jesus Cristo, ele é a forma real do poder de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ou seja, Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas, ontem, hoje e sempre. Vou fazer uma pergunta para você. Deus ele tem sido Deus na tua vida ontem? Deus ele vai ser Deus na tua vida hoje? E Deus ele vai ser Deus na tua vida no futuro? Falou aqui, o menino aqui perguntou: será que você tem aproveitado bem o seu tempo? O que significa aproveitar bem o tempo? O jovem tem que aproveitar o tempo na igreja, vindo para os cultos, lendo a palavra, orando. Só assim você vai conquistar alguma coisa nessa terra. Só assim você vai ter um futuro brilhante. Porque você tem que investir no seu tempo. E o seu tempo de investimento é na igreja, é com Jesus, é se enchendo da presença de Deus, é ficando firme.
solidão. Eu sou jovem que nem vocês, eu passo pelas mesmas tentações que vocês. Não sou diferente. Mas a gente precisa pegar o nosso tempo e investir. Eu estudo. Eu chego a ter 12 aulas em um dia. 12 aulas, 12. Em um dia. Mas nada disso me impede de buscar a presença de Deus. O pastor Márcio vem 8 anos me ensinando. Heitor, coloque Deus em primeiro lugar. Use o seu tempo para investir na presença de Deus. E eu tenho feito isso e está dando certo, está funcionando. Então o que eu quero passar para vocês nessa noite é que vocês peguem o tempo de vocês e invistam aqui na igreja. Ajuda o pastor Cleófilo, ajuda a pastora Gorete, se envolva na rede juvenil. Quando eu cheguei aqui eu fiquei espantado quando eu vi a decoração. Eu falei, meu amigo, fizeram tudo com excelência. E tem que ser assim mesmo. O jovem ele tem força, o jovem ele tem vigor, o jovem tem sabedoria. Então a gente precisa, como jovens, investir o nosso tempo na igreja. Se a gente for lá para a criação do mundo, Deus ele estabeleceu o tempo na criação. Cada dia ele fez alguma coisa. Deus poderia muito bem ter feito o universo em um dia, sim ou não? Ele é o Todo-Poderoso. Mas há duas coisas no tempo de Deus que eu vejo que é uma coisa que não falha. Primeiramente, o tempo de Deus ele é preciso. Deus ele não falha. Quando ele diz que vai fazer alguma coisa, ele faz. A segunda coisa, o tempo de Deus é organizado. Se você ver, no primeiro dia Deus criou o quê? Os céus. No segundo dia, Deus criou quinto dia, os animais dos céus. Sexto dia, homem, mulher e os animais selváticos da terra. No sétimo dia, Deus fez o quê? Descansou de toda a sua obra. Então, para você ver como Deus ele é organizado, o tempo de Deus é organizado. Cada dia ele pegou e criou uma coisa. Do mesmo jeito que Deus é organizado, nós temos 24 horas. Provavelmente você o tempo de um turno na escola é 5 horas, direto. Beleza. 24 horas menos 5 dá quanto? Dá 19. 19 menos 8 horas de sono dá 11. Fica 11 horas para você fazer o quê? Buscar a presença do Senhor, fazer os seus afazeres, ajudar a sua mãe em casa. Então, todo dia, você tem que separar o seu tempo para Deus. Seja organizado. Se eu perguntar aqui, o que é que você iria fazer amanhã? Alguém sabe me responder o que vai fazer amanhã? Você planejou alguma coisa para fazer amanhã? Você planejou alguma coisa para fazer semana que vem? Você planejou alguma coisa para fazer daqui a um ano? Se você não planejou é porque você está com seu tempo desorganizado. Me desculpe lhe dizer. Mas o planejamento faz parte do tempo. O planejamento faz parte da colheita. Deus, quando ele foi criar a terra, quando ele foi criar o universo, tu acha que Deus foi assim? Não. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Não, Deus ele já tinha tudo na cabeça dele. Em qual dia ele ia fazer e como ele ia fazer. A gente não sabe o dia de amanhã, com certeza a gente não sabe. Mas se o dia de amanhã vier, a gente tem que estar preparado e já com um planejamento para fazer algo para Deus naquele dia. Temos que ser organizados. O pastor Mar sempre diz, Heitor, seja organizado. Seja organizado, organize seu tempo. Eu sei, ele me diz direto, você estuda muito, mas isso não impede você de orar, isso não impede você de ler a Bíblia, isso não impede você de ir para os cultos. E se eu não pegar essa revelação, se eu começar a faltar os cultos para estudar, eu vou esfriar na fé, vou desviar da igreja e vou ter um futuro desgraçado. Mas se eu pegar essa palavra e praticar, mesmo tendo aula, mesmo estudando e permanecendo firme, eu tenho certeza que o meu futuro e o seu futuro será brilhante lá na frente. Então é importante a gente governar o nosso tempo. Nós precisamos governar o nosso tempo, governar o nosso dia. Deus, ele é Deus no tempo passado, Deus, ele é Deus no tempo presente, Deus, ele é Deus no tempo futuro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se Deus fosse um Deus comum, na Bíblia estaria escrito que Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e sempre? Não. Se Jesus Cristo fosse uma pessoa comum, estaria escrito, Jesus Cristo é hoje. Ou Jesus Cristo foi, ou Jesus Cristo será. Mas para você ver como Jesus é uma pessoa completa, como Deus é uma pessoa completa, está escrito ontem, hoje e sempre. O que nos prova o quê? A eternidade de Deus.
Quando a Bíblia fala de ontem, quando fala de hoje, quando fala de sempre, está falando de passado, presente e futuro. Ou seja, está provando que Deus é eterno. Está provando que Deus ele não teve princípio de dias e nem vai ter fim de dias. Deus ele é, Deus sempre vai ser. Deus é o dono do tempo, como é o tema da rede. Vamos lá para Salmos capítulo 90, para você ver como o que eu estou falando tem sentido. Salmos capítulo 90. Salmos 90, versículo 2. Não, vamos ler o versículo 1 e 2, para entender melhor. Salmos 90, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Já falo o que aqui? Geração em geração, fala de tempo. Beleza? Versículo 2. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ou seja, Deus, a Bíblia fala que Deus é o quê? Eterno. Quando você lê na Bíblia, ontem, hoje e sempre, fala de quê? De eternidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 fala: o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Está em 3 tempos a palavra: era, passado, é, presente e que futuro. 3 tempos verbais. Na língua portuguesa, esses 3 tempos verbais estão presentes: passado, presente e futuro. Aí tem as subdivisões: futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito mais que imperfeito, e vai. Com Deus não é diferente. Deus ele é eterno. A Bíblia fala que de eternidade a eternidade Tu és Deus. Muita gente lá na faculdade me pergunta: ei, quem foi que criou Deus? Eu fiz: ninguém. Ninguém criou Deus, porque Deus já era. Deus ele é eterno. Ninguém pode criar o dono de tudo. Não, ele é eterno. De eternidade a eternidade Tu és Deus. Eu olho para esse versículo e fico pensando: de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Se Deus ele é Deus na eternidade, se Deus ele é Deus desde o começo da criação, né, da vida, do mundo, de tudo, eu fico pensando, na minha vida, Deus ele vai ser Deus só no fim dos meus dias? Deus ele vai só ser Deus no meio dos meus dias? Ou Deus ele vai ser Deus no começo da minha vida até o final? Quando fala de eternidade, a palavra eternidade fala ciclo completo. É um ciclo que é completo, ou seja, é uma coisa que é completa. É uma coisa que não tem defeito, que é contínua. Do mesmo jeito que Deus ele é eterno, ele não acaba. A nossa vida com Deus tem que ser eterna também. O nosso tempo com Deus também tem que ser eterno. A gente tem que ser contínuo, temos que ser firmes. Deus ele não pode só ser Deus no seu tempo presente. Deus ele não só pode ser Deus no seu tempo passado. Deus ele não pode só ser Deus no seu tempo futuro. Ele tem que ser Deus na sua vida nos 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. É o tempo todo, gente. O segredo de muita gente sair da igreja é porque eles não entendem essa palavra. Eles pensam que Deus é só para daqui a 10 anos. Não, eu só vou ficar com Deus 10 anos, depois de 10 anos, quando eu conquistar tudo, eu vou deixar Deus. Não. Deus ele é eterno. Se a gente adota Deus para nossas vidas, a gente tem que continuar com Ele até a nossa morte, ou até Jesus voltar. Então precisamos permanecer com Deus todos os dias da nossa vida. Se Deus ele é eterno, se Deus tem um ciclo completo, na nossa vida Deus ele tem que reinar do começo ao fim. Todos os dias. Todos os dias. E como é que eu faço isso? Pastor Cleófas, Pastor Márcio já ensina isso. Como é que Deus começa a ser Deus na sua vida? A primeira coisa é você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. É crer na palavra que está sendo pregada, é crer que Jesus morreu para te salvar. A segunda coisa é a perseverança, é você permanecer. Deus ele não é inconstante. O que eu acho mais incrível em Deus é porque ele não é inconstante, ele é o mesmo. Ele não muda, ele é o mesmo, desde a criação até hoje. O Deus que operou milagres no Velho Testamento, o Deus que operou milagres no Novo Testamento, é o Deus que opera milagres nos nossos dias atuais e é o Deus que vai operar milagres no tempo futuro. Então, nós precisamos reger o nosso tempo. Eu falei para vocês que Deus ele é eterno, que Deus é da eternidade à eternidade, ele é Deus, ele é soberano. Contra ele ninguém pode. Mas se eu perguntar para você, qual é a sua expectativa daqui para 10 anos? Para 10 anos na frente?
Você faz projetos para sair da igreja daqui a 10 anos? Você faz projetos para sair da igreja daqui a 5 anos? Você faz projetos para sair da igreja daqui a 1 semana? Eu te pergunto, por que tu não faz projeto para parar de estudar e trabalhar? Porque tem que deixar Deus toda vez. Toda vez a pessoa que leva a culpa é Deus. Toda vez sobra para Deus. Não sobra para o emprego, não sobra para a faculdade, não sobra para a família, não. É Deus. Ah, uma coisa não deu certo na minha vida, eu não quero Deus mais não. Deixa Deus. Você fazendo isso, Deus não está sendo Deus no seu tempo presente. Você deixando Deus, você não está colocando um tempo de investimento na sua vida. Muita gente só culpa a Deus. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa interessante. Por que muita gente não quer desistir de trabalhar? Por que muita gente não quer desistir de estudar? Porque as pessoas que trabalham, as pessoas que estudam têm um único objetivo: conquistar coisas materiais. E a Bíblia fala que não ajunteis tesouros na terra, mas no céu, né? Se a nossa expectativa se limita somente nessa vida, a Bíblia fala que nós somos mais que miseráveis em todos os homens. É errado estudar? Não. É errado trabalhar? Não. Mas qual é a prioridade na sua vida? Deus, ele tem que ser o primeiro. Porque Deus sendo o primeiro, Deus vai abençoar o teu trabalho e o teu estudo. E assim você vai ter uma colheita lá na frente. Mas se você desistir de Deus, se você tirar Deus, colocar Deus de escanteio, como é que tu vai prosperar? Como é que tu vai ser abençoado se o dono da bênção não está na tua vida? Se o dono do tempo não está na tua vida? Tu vai morrer de trabalhar e não vai conquistar nada. Por isso que é importante que os jovens tenham que preparar o seu futuro na igreja. O futuro de um jovem, como o pastor Márcio disse aqui, é na igreja. Quando eu ouvi essa palavra, nunca mais eu me esqueci. Faz 3 anos que o pastor pregou essa palavra, que o futuro de um jovem está dentro da igreja. Nunca mais eu me esqueci. Foi uma palavra que me motivou a cada dia ficar mais firme. Porque se eu sair da igreja, eu vou para onde? Vou para nenhum canto. Eu não vou conquistar nada. Eu vou ser miserável. Então precisamos colocar um tempo de investimento na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus é o dono do tempo. E há um tributo para Deus na carta de Judas. Judas capítulo 1, versículo 25 fala assim, para você ver a eternidade de Deus de novo. Eu estou provando para vocês a eternidade de Deus, o Senhor do tempo. Judas capítulo 1, versículo 25. Fala assim, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Mais uma vez a gente vê o quê? O passado, o presente e o futuro, que fala aqui no versículo. Antes de todas as eras, fala do quê? Do passado. Agora, tempo presente, e para toda a eternidade, tempo futuro. Ou seja, Deus, ele vai ser sempre Deus nesses 3 tempos. Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Deus, ele é o dono de tudo. Na mitologia grega, Deus não é o dono de tudo, né? Na mitologia grega tem Deus para tudo. Tem Deus para um telefone desse, tem Deus para não sei o quê, mas para a gente não. Para a gente Deus é único, porque ele é eterno. Os outros deuses não são eternos. Os outros deuses não têm o poder que o nosso Deus tem. Se você for no Salmo 115, não é para você não, mas se você for lá no Salmo 115, a Bíblia fala que os deuses têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam. Então vem cá, se um Deus não tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, que Deus é esse? Que não faz nada. Mas o nosso Deus é diferente. Para você ver como Deus ele é eterno, como ele é soberano. A Bíblia fala que Deus, quando ele diz uma palavra, ele cumpre. Porque a Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele não faria, falarando não confirmaria. Então Deus, ele é Deus. Eu tenho certeza de que o que Deus prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Mas para isso você tem que investir o seu tempo na presença de Deus. É um jogo de cartas, meu irmão. Deus está te dando cartas para tu responder a essas cartas. Deus fala, aqui eu tenho para tu a vida. Aqui eu tenho para tu prosperidade. Aqui eu tenho para tu um sucesso tremendo no futuro. Um futuro extraordinário. Aí você
Pergunta, Deus, mas para eu colher isso tudo eu tenho que fazer o quê? Aí Deus vai jogar as cartas. Você tem que ser fiel na minha presença, você tem que buscar a minha presença, você tem que estudar, você tem que trabalhar, mas sem esquecer de que eu sou o primeiro na tua vida. Então a gente que é jovem, eu estou falando como jovem, eu sou jovem que nem é você, eu estou vestido que nem um velho, mas eu sou jovem, tá certo? Eu sou jovem. Mas eu estou falando para vocês, invistam um tempo de vocês na igreja. Busque a presença de Deus. O mundo, ele é enganoso. O mundo, meu irmão, mas aquela gatinha é muito invocada. Mas aquela festa é muito da hora. Mas aquela bebida cheira bem. Mas é alegria passageira, gente. A festa, ela tem um tempo para começar e para acabar, correto? A presença de Deus, não. A presença de Deus não tem um tempo para começar nem para acabar. Você pode andar com a presença de Deus no seu coração 24 horas por dia, só basta você querer. Então, deixa essa alegria do mundo, que é momentânea, esse tempo que é passageiro no mundo, para lá. E pegue a sua vida e invista dentro da igreja. Plante aqui o seu futuro, porque eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural. Busque a cada dia o dono do tempo. Tudo é no tempo de Deus. Eu não me apresso com nada, eu não me apresso com minha faculdade, eu não me apresso com o meu casamento, eu não me apresso com o meu emprego, porque os meus pastores, pastor Márcio, pastor Dilene, me ensinam direto. Então, esquenta com isso não. Faça a sua célula, fique firme na igreja, ore, leia a Bíblia, busque, que Deus vai te recompensar lá no futuro. Então é isso, a gente tem que relaxar nosso coração em Deus. Se a Bíblia fala que Deus é o dono do tempo, se a Bíblia fala que Deus é eterno, ou seja, a gente não pode ser incrédulo e pensar que Deus não pode agir nos dias de hoje. Deus ele pode agir hoje, Deus ele pode agir amanhã, Deus ele pode agir em qualquer momento da sua vida. Basta você crer. Mas para crer você precisa tomar uma atitude. Que atitude é essa? Abrir o seu coração e receber Jesus como único e suficiente Salvador. A segunda atitude, você tem que permanecer na igreja. Está todo mundo aí curtindo, em meio à pandemia. Tem gente bebendo em bar, tem gente indo para festa, mas você que está aqui na igreja, você está investindo o seu tempo. Essas pessoas pensam que, estando na mesa de um bar, colocando bebida alcoólica na boca, se prostituindo, fumando droga, elas pensam que vão ganhar alguma coisa. No mundo de hoje, isso é ser descolado, né? Mas eu acho que isso não é descolado, não. Eu acho que essas pessoas que fazem isso estão pegando seu tempo e jogando fora. Porque uma pessoa descolada para Deus é uma pessoa que pratica a sua palavra. Uma pessoa descolada para Deus é uma pessoa que teme, que tem medo de pecar. Poucas pessoas hoje falam que tem medo de pecar. Porque estão perdendo o quê? O temor, estão perdendo a essência. Pensa que nesse mundo capitalista tudo vai ser ganho na força do braço. Vai não, filho. Vai não. Se Deus não abençoar a sua vida, você não vai conquistar nada. Então, Deus ele é dono de tudo. Deus, desde a criação, ele estabeleceu o tempo. O tempo que você semeia aqui na igreja, você vai colher lá na frente. A gente tem amigo que não é crente, beleza. Os nossos amigos que não são crentes vão tentar nos puxar para fora da igreja. Vão fazer convite para a gente para festa, vão fazer um convite para a gente se prostituir, para a gente fumar uma droga, para a gente beber. Tranquilo. A gente não pode impedir eles de fazer o convite, né? Mas cabe a você tomar uma decisão. Você vai pegar o seu tempo e jogar fora, ou você vai pegar o seu tempo e investir? Se eu for contar para vocês aqui o quanto de proposta eu recebi nesses 8 anos que eu estou na igreja, eu passo aqui uma semana falando, sem parar. Mas eu rejeitei todas, porque eu vi que não tinha proveito. Meu tempo não seria proveitoso. Quando o menino falou aqui, você tem aproveitado bem o seu tempo, eu me autoavaliei ali. Eu falei, rapaz, será que eu tenho aproveitado bem o meu tempo? E eu fiquei pensando ali, pensativo. Hoje é noite de reflexão. Hoje é noite da gente se organizar, colocar tudo na mesa e pedir a bênção do Senhor. Toda palavra que é ministrada, ela tem um objetivo. Ela nunca volta vazia. Mas ela não volta vazia para aqueles que o quê? Para aqueles que querem receber. Se você veio aqui nessa noite para escutar algo da parte de Deus, e quando
essa palavra que é falada mexe no seu íntimo, mexe com as coisas que você gosta, e você não quer abrir mão para viver com Deus, então você está no lugar errado, me desculpe lhe dizer. Porque para a gente ter um tempo de investimento com Deus, exige sacrifício. A gente tem que abrir mão de muita coisa para ser cheio do Espírito Santo, para buscar a presença de Deus. Temos que investir o nosso tempo a cada dia na igreja. Como eu falei para vocês, o tempo ele é relativo, o tempo ele vai sempre continuar. E se você não investir o seu tempo agora, quando você tiver com seus 40, 50 anos, você vai ficar, rapaz, eu joguei minha juventude no lixo, porque eu não aproveitei o meu tempo na igreja. Porque é diferente. O jovem ele tem muito mais tempo de investimento do que o casado. O casado, ele tem o quê? Ele tem um pão para dar para o filho, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas dentro de casa. A gente que é solteiro não. A gente tem essa vantagem de investir mais o nosso tempo na presença de Deus. A gente que não trabalha, a gente tem esse tempo, a gente tem essa vantagem sobre os casados de investir mais o nosso tempo para com Deus. Mas muitas das vezes não acontece isso. Por quê? Porque as pessoas estão presas nesse mundo espiritual, nesse mundo material. Uma palavra que eu acho interessante, que é ensinado direto lá em Nova Cruz. Lá em Nova Cruz é ensinado direto. O pastor sempre diz: nunca troque o espiritual pelo material. Porque o material vai passar, vai acabar. Essa cadeira um dia aqui vai ficar enferrujada, vai ter que trocar. Ela tem um tempo de duração. Para você ver, o tempo está em tudo. A cadeira tem um tempo de duração. E que instrumento é esse aqui que eu não sei? É um baixo, hein? É a guitarra. Isso aqui tem um tempo de duração. Esse púlpito tem um tempo de duração. Tudo tem um tempo de duração. Tudo vai passar. Mas aquilo que é espiritual não. Aquilo que é espiritual permanece. A Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17: não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. O que é isso? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. São as coisas que o mundo tem para oferecer. É o que? Tempo perdido. Diga assim: o mundo é tempo perdido. A festa é tempo perdido. A bebida é tempo perdido. Mas o tempo proveitoso é na presença de Deus. Então, o tempo proveitoso para a sua vida é aqui dentro. É melhor você estar aqui dentro do que estar lá fora. Disso eu tenho certeza, viu? Você está mais guardado aqui dentro do que lá fora. Lá fora você é alvo fácil. Aqui não. Aqui você está protegido, porque tem unção nesse lugar. Você é protegido, você é guardado. Deus lhe protege. Então, invista o seu tempo. Todos os dias da sua vida, pegue um pouco do seu tempo e invista na presença de Deus. Não é obrigado você ler a Bíblia 24 horas por dia, não. Basta meia hora, basta uma hora, para você saciar a sua fome espiritual. Não precisa você orar de 5 da manhã até meia-noite, não. Tira um tempo. A questão é ter um tempo fixo, todos os dias. Não é fazer hoje e amanhã não fazer. É todos os dias, é continuidade. Quanto mais você fizer, mais coisas você está semeando na sua vida espiritual. Mais proveitoso vai ser para você a sua permanência aqui na igreja, a sua perseverança aqui na igreja. É investimento. Tudo é investimento. Tu acha que Deus criou a terra para quê? Deus estava fazendo investimento no homem. Deus estava fazendo investimento no homem. Deus ele investe nas nossas vidas, nos dando pastores, nos dando igreja, para a gente buscar a presença dele. Então, invista na presença do Senhor. Você é jovem, você tem um futuro brilhante pela frente, você tem força, você tem sabedoria, você é inteligente, você é uma pessoa que tem que programar o seu futuro. Invista na presença de Deus. Deus ele é eterno. Eu tenho certeza que nada vai falhar na tua vida, porque Deus ele é o dono do tempo. Não tem condição de falhar. Se o dono do tempo é na tua vida, como é que alguma coisa vai poder falhar na tua vida? Não falha. Como eu falei para vocês, o tempo de Deus ele é preciso, o tempo de Deus é organizado e tudo se cumpre, tudo se cumpre. A Bíblia fala que guardemos, pois, firme a confissão da esperança sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Então, é importante a gente fazer o quê? Guardar a confissão da esperança sem vacilar, ou seja, está falando de tempo de investimento, a gente permanecer guardando, perseverando, firme na presença do Senhor, porque no tempo certo, a promessa que Deus prometeu na nossa vida vai se cumprir. Hoje,
Hoje a geração quer ser a geração do imediatismo, quer tudo imediato. Entrei na igreja hoje, amanhã Deus me deu emprego, no outro dia eu casei, estou vivendo bem e tchau. Não, não é assim não. Se tudo fosse assim, seria fácil demais. Mas a gente tem que sair do imediatismo e temos que ser da geração da paciência. A geração da paciência é a geração que espera o tempo de Deus para tudo. É a geração que sabe que Deus vai abençoar no tempo certo. Deus ele não erra na sua criação. Deus não errou na sua criação. Deus fez tudo perfeito. Então, consequentemente, Deus com certeza ele não vai errar na sua vida. Quando for o momento para Deus te abençoar, Deus vai te abençoar. Então relaxa, permaneça firme na presença do Senhor, sirva ao dono desse tempo e pegue o seu tempo e invista a cada dia na presença dele. Busque ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo. O jovem, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmos, para fechar aqui já. Acho que o tempo já estourou aqui, eu acho. Não, estourou não. Salmos capítulo 102, versículo 24 ao 27. Salmos 102, 24 ao 27. Diz assim: eu disse, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Está falando de quê aqui? De tempo. O salmista está dizendo aqui, não me leve na metade da minha vida. Está falando de tempo, vamos lá. Todos os anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, está a palavra tempo de novo. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha que tremendo que o salmista disse aqui. Olha que tremendo essa palavra. O salmista disse que Deus criou o céu, Deus criou a terra, tudo isso vai passar. Mas Deus ele não passa, porque ele diz aqui o quê? Mas tu permaneces. Para você ver como o nosso Deus ele é poderoso, para você ver a eternidade de Deus, para você ver que Deus ele é o dono do tempo, ou seja, ele governa tudo, desde o princípio até o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, o início e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E a Bíblia fala aqui no versículo 24 desse salmo, o salmista dizendo: Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Então o salmista estava receoso de quê? Estava receoso de perder a sua vida e não ter tempo mais de quê? De investir na presença de Deus. Então a gente tem que orar assim: Deus, me dá longevidade de vida para que eu venha pegar meu tempo e investir na tua casa. Me dá saúde, me dá força, me dá coragem para que eu possa pegar o tempo que eu tenho e investir na tua casa. A gente tem que orar como o salmista ora aqui: Deus meu, não me leve na metade da minha vida. Ele estava preocupado com o tempo de vida dele. Ele estava preocupado com o que ele ia fazer se Deus levasse ele na metade da vida dele. A gente também tem que estar preocupado com isso, meus irmãos. A gente tem que orar ao Senhor: Senhor, me dá bastante tempo para servir na tua casa. Me dá bastante tempo para investir o meu futuro na igreja. E me dá força, Senhor, para eu nunca desviar da tua presença. É importante, irmão, a gente como jovem, é importante a gente sempre acatar a palavra do pastor. Eu queria abrir aqui um espaço e falar uma coisa para vocês. Eu só estou aqui hoje por causa dos meus pastores. Se eu não tivesse escutado os conselhos que eles me deram no começo da minha fé e que eles me dão até hoje, eu não estaria aqui. Então é importante você obedecer ao seu pastor. Você obedecer ao pastor também é tempo de investimento, sabia? É. Quando você obedece ao pastor, você está investindo o seu tempo na obediência. Quando você ajuda o seu pastor, você está investindo o seu tempo no companheirismo com o ministério, no compromisso com o ministério. Tudo é tempo, gente. O tempo ele é relativo na nossa vida. Ele está presente nas mínimas coisas. Então invista o seu tempo na obediência, invista o seu tempo no compromisso no reino, invista o seu tempo nas células, invista o seu tempo nos cultos, invista. Seja um investidor, sendo um empreendedor na presença de Deus. Invista o seu tempo na leitura da palavra, invista o seu tempo na oração. A Bíblia, gente, a Bíblia foi nos dada para a gente ler, não foi para ficar de cabeceira no Salmo 91 para espantar os males da casa, não. É para a gente ler.
É para a gente ler, para a gente conhecer ao Senhor. Como é que a gente vai conhecer Deus se a gente não lê isso aqui? Então é tempo de investimento. Faça esse investimento. Seja um jovem sábio, seja um jovem inteligente, seja um jovem útil para o seu pastor. Ser útil também é questão de tempo. É você investir o seu tempo na utilidade do ministério. Eu admiro quem toca e quem dança, porque eu queria saber tocar alguma coisa, mas eu não sei. Aí Deus me levou para a dança. E eu tenho investido na dança e ajudado meu pastor na igreja na dança. É tempo de investimento. O pastor Cléber bota ali a galera na recepção. É tempo de investimento na recepção. É tempo de investimento a galera da mídia. É tempo de investimento quem tá louvando ao Senhor, quem está dançando aqui. Vocês têm que pegar a vida de vocês e investir. Tem que investir o tempo na presença de Deus. Invista. Seja como esse salmista. Fique preocupado. E ora assim, Deus não me leve na metade dos meus dias, não. Eu quero viver os dias tudo que o Senhor já prescreveu. E quero investir nesses meus dias todo o tempo possível na tua presença. Então vamos buscar a presença do Senhor. Vamos investir o nosso tempo na presença de Deus. Deus ele é soberano, Deus é maravilhoso, gente. A Bíblia fala, esse versículo 27 para mim é o mais tremendo. Diz assim, no Salmo 102, né, a mesma leitura. Tu, porém, és sempre o mesmo. Ou seja, Deus ele não tem variação de mudança. O tempo ele muda, sim ou não? Se você marcar no relógio é 8 horas e alguma coisa. 2 minutos depois já é um novo horário. Então o tempo ele é o quê? Ele é contínuo, ele é relativo, ele sempre está mudando, ele sempre está percorrendo. Mas Deus não. Deus ele é o mesmo. Ele permanece. E diz assim, e os teus anos jamais terão fim. Mais uma vez provando a eternidade de Deus. E que Deus tem o tempo nas mãos dele. Aleluia. Deus governa tudo. O tempo da nossa estadia aqui na terra está nas mãos de Deus. O tempo da nossa família está nas mãos de Deus. Tudo está na mão de Deus. E eu quero relatar mais uma coisa aqui para vocês. Aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, aquelas pessoas que ainda não conhecem esse Deus verdadeiro, hoje é o dia que você receba essa palavra e faça a seguinte oração: Deus, eu quero que o Senhor seja Deus no meu presente a partir de hoje e para o futuro. Eu não tive a oportunidade de Deus ser Deus na minha vida no passado, porque no passado eu não ligava com a presença de Deus, não queria Deus. Mas hoje eu tenho o privilégio de ter Deus na minha vida no tempo presente, e com certeza eu vou ter o privilégio de ter Deus na minha vida no tempo futuro. Então faça isso hoje. Você ainda que não se decidiu para Jesus, você decida hoje para que Deus possa ser Deus no tempo presente da sua vida e daqui para o futuro. Invista o seu tempo, abra o seu coração e grandes coisas, eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai derramar sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Queria agradecer mais uma vez ao pastor Cléber, ao pastor Gorete, e ao pastor Márcio e ao pastor Dilene, que me deram essa confiança. Eu fico muito feliz de estar aqui, mas sabendo também que tem responsabilidade. Estar aqui também não é oba-oba, né? Então, obrigado meus pastores, obrigado pastor Cléber, pastor Gorete. Que Deus sempre abençoe a vida de vocês, tá certo? Obrigado pela oportunidade. Paz ao Senhor.